Fala pessoal, Vitor Matheus Gigotti, canal Áudio Brasa, um monte de coisa pra fazer, um monte de correria, mas aqui a gente não para. E hoje a gente vai estar falando do disco do meu xará, Garage BR, do Vitor Brauer. Bueno, galera, pra quem acompanha o canal, sabe que eu sou muito fã dos trabalhos do Vitor Brauer. Eu entrevistei ele no começo do ano, foi em janeiro de 2020, foi esse ano ainda que aconteceu a entrevista com ele, parece que faz 5 anos que aquilo aconteceu. Essa resenha eu tô tendo que trazer um profissionalismo e trazer uma parada tipo de eu falar como se eu não conhecesse o cara e não curtisse a obra do cara. Mas essa coisa de objetividade não é tão assim quanto parece. Porque assim, o Vitor Brauer é o tipo de cara que se entrasse aqui pela minha porta, batendo 2 tampas de panela e berrando e fazendo, tipo, só de palhaçada, eu ia dar um dessas, tipo... mas vamos lá, eu tenho que ser um pouquinho profissional aqui no canal. O Garage BR é mais um disco solo do Vitor, fora das bandas dele e tal. É um disco de eletrônica, e até onde eu sei é uma parada que ele queria fazer há muito tempo. Então não deixa de esconder o quão fã ele é de Burial. Dava pra sacar que ele queria fazer um disco a la Burial, assim. Ele utilizou basicamente sintetizadores e voz no disco inteiro. E assim, já adiantando, assim, essa roupagem mais minimalista, assim, mais fria, mais desértica, mais rochosa, assim, ela ficou bem, dá uma cara bem de um disco bem esqueleto, assim, um disco bem esqueletal. Cara, eu vou seguir falando, vocês vão sacar. A introdução com as faixas música Momento Oeste 1 e 2, já dá pra pegar qual é que é a onda do disco, assim. A primeira faixa é uma faixa brutal, cara. A música Momento Oeste, o parte 1 é brutal, cara, com um vocal carregadão de autotune, assim. E a faixa 2, na faixa 2 já fica bem ilustradinho tudo a vibe do disco, meio que até o final. As batidas eletrônicas muito inspirada em Burial, assim. Apesar de serem um pouco mais cheias e um pouco mais vibrantes que as paradas do Burial, assim, não vão esperando que é um hip-hop, assim, não vão esperando que ele copiou descaradamente. Não é isso, é inspirado, não é copiado. Nós vamos sacar, se tu for ouvir o Untrue do Burial e tu ouvir o GarageBR, tu vai ver que são duas coisas bem diferentes. Em Música Momento Oeste 2, tu tem os pequenos elementos rítmicos dentro de sintetizadores se construindo, os timbres que são utilizados e, claro, a voz do Vitor Brauer, né? E é uma coisa bem... O disco inteiro é uma coisa bem Vitor Brauer. Assim. Naquela coisa, a voz ali, dele ocupa todo, assim, um baita de um espaço dentro da música. Assim, não tem como fugir daquilo. E nisso tu já saca, por exemplo, na música Pandemia, que é a terceira, meio que uma reflexão desse nosso momento de pandemia, né? Que a gente tá vivendo. E é outra faixa brutal, cara. É brutal aquilo. É facilmente uma das melhores faixas do disco. Tem uma participação do Chilton Rock, que ficou muito da hora mesmo. E tem como base um sample da voz do Vitor distorcidona que fica até o fim. Isso repete. Isso dá uma qualidade quase hipnótica pra faixa, assim, uma coisa bem, bem densa, assim. E meio que isso é uma parada que se reflete no disco inteiro, pra bem e pra mal. Porque essas repetições de ritmos e samples e coisa é um negócio que vai estar sempre ali até o final. E tem horas que elas jogam a favor por entrar nesse lance quase de hipnose que tu entra, mas tem horas que fica só meio repetitivo e meio sem sal mesmo. Mas isso foi uma coisa minha. Mas assim, é muito doido, porque, por exemplo, a faixa Estômago, o primeiro single que saiu, no que saiu eu não curti nem um pouco, assim, eu não curti nem um pouco a faixa, já tava de nariz torcido. Justamente por eu ter me batido esse lance dela ser muito repetitivona e tal. E uma letra bem Vitor Brauer, com sequências e sequências de ideias se aglomerando. Assim, é aquela coisa, tu acompanha a letra conforme tua cabeça tá aberta. Mas foi uma faixa que ela passou a me assombrar, assim, porque eu ficava... Direto, às vezes, meu cérebro desligava e eu ficava aquele... Pam, bam, 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 pam, 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 da linha de baixo lá, cara. Aquilo lá cresceu muito dentro de mim com o tempo. Então,
Na real, esse foi um disco que ele como um todo cresceu muito conforme eu fui ouvindo mais ele, assim. E pra mim é, tipo, disparado, a maior surpresa que eu tive foi ter uma reinterpretação da música Lorenzetti. Pra quem não tá, tipo, ligado no grande lore de trabalhos do Vitor e de coisas que aconteceram e tal, essa música, ela está no lendário segundo disco da Shaw, que sabe lá Deus se vai sair ou não. E é uma faixa linda, 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 que o Vitor costumava tocar nos sets solos dele, tocando acústico principalmente e tal. E foi muito surpreendente ver essa faixa com essa outra roupagem dentro do Garage BR. Ficou muito interessante, muito interessante. É uma música muito bonita, cara. Aquilo lá é tocante mesmo, assim. Voltando pro disco. É meio doido, cara, porque nesse começo é muito da hora, mas eu senti que deu meio que uma caída na segunda metade, não tendo algumas faixas que perderam um pouco do brilho, assim, faltou um pouco de polimento nas arestas, assim. Por exemplo, a faixa Índico, que é bem minimalista, eu fiquei cansado no começo, assim. E ela tem uma pegada bem minimalistona, assim, ficou nisso uma impressão que eu fiquei o disco inteiro, cara. Que o disco inteiro parece que é o fantasma de um computador te assombrando. É o fantasma de uma inteligência artificial que tá zanzando nesse mundo, num mundo semi-paralelo que chega pra ti e te assombra, assim. E os timbres de sintetizador nessa faixa, na música Índico, elas dão bem esse tema essa impressão meio fantasmagórica, assim, que eu saquei. Enfim, é muito doido. Em seguida entra a música Empolgação, que foi um outro single, que tem participação do Fefel, que é baixista do Bugarins, que, de novo, outra surpresa dentro da tracklist, assim, porque ela abre com os vocais distorcidões e ela vai ficando com um lance mais rápido. E os ritmos do beat super intricadinhos, assim, uma parada que me lembrou, claro, forçando um pouco a barra, mas lembrou muitos trampos do Tom York naquela fase do The Erase, Atoms for Peace, essa parada do começo dos 10 do Tom York, assim, me lembrou um pouquinho aquilo, dessa metade pro final. Por exemplo, na faixa Escuta foi uma outra que pareceu um pouco mais longuinha do que devia, principalmente no começo, assim, um pouco inchadinha. E com algumas performances vocais eu achei muito estranhas do Vitor, assim. Mas é muito engraçado porque na metade pro final ela vai ficando muito bonita, cara. E ela tem E ela vai virando meio que um house a partir da metade. E, tipo, aquilo lá tá prontinho pra alguém samplear e fazer uma doideira em cima, tá ligado? Um disco de remix aí, ó. Já fica aí picando a bolinha. A trinca de encerramento do disco acaba trazendo... São 3 faixas que me soaram muito melancólicas, assim. Uma coisa que me... Um lance bem triste, assim. Por exemplo, Rio Doce, assim, é uma faixa meio com um clima meio retrofuturista, uma faixa muito intensa, assim. E como, né, o Vitor é de Governador Valadares, fica às margens do Rio Doce, né? Eu imagino que seja uma relação bem, bem intensa que ele e toda a galera lá de Governador Valadares tenha com o Rio e tal. E é muito interessante porque os arpejos e as ondas de sintetizadores, tipo, é uma vibe muito melancólica e muito bem estruturada como canção, assim. É uma coisa que se fosse em guitarra, podia ser uma música do Loop de Loop. Podia ser uma música do Loop de Loop se fosse em guitarra. Eu fiquei com essa impressão, cara. Fiquei muito com essa impressão. A penúltima faixa, Minecraft, ela tem um lance meio de um escapismo meio bonito, assim, encaixa bem nessa atmosfera bem artificialona do disco e tal. Além das timbragens, que lembra bastante coisa de videogame e tal. E o disco se encerra com a música Febo, que é um som bem esqueletão, bem Burial das ideias, com o Vitor cantando umas paradas bem Vitor Brauer das ideias, assim. E nela fica muito explícita, como ela encapsula meio que de tudo que me agradou e me desagradou no disco e tal. Mas ela acaba sendo uma faixa super interessante para encerrar essa jornada de quase 50 minutos do disco, porque ela parece que esse fantasma do computador que tá te assombrando no deserto tá começando a se despedir, e se despede bem aos poucos, assim. É um final bem digno para uma experiência bem diferente. Bem diferente. Mas daí vocês me perguntam, Vitor, você gostou do disco? Eu gostei. Não vou ser injusto. Foi um disco que eu ouvi
muitas e muitas e muitas vezes e que demorou pra me bater. Eu não acho que seja um dos melhores trabalhos do Vitor. Ele mesmo lançou o disco pedindo desculpas por ter de novo feito um disco intergêneros e de novo ter feito um disco que não é doideira o suficiente pros doideira, nem normal o suficiente pros normal, nem afinado pros desafinado, bababá, aquele papo. E assim, ele tá ligado do trabalho que ele lançou. Então, foi legal ver ele experimentando esse formato. O disco tem bons momentos, o disco tem maus momentos. Mas, assim, se tu é fã do Victor Brauer, se tu gosta desse rolê todo, tá massa. Tá massa, tu vai ver uma outra versatilidade dentro do espectro de trabalho do cara. Se tu é do time que não gosta do Victor Brauer, porque o mundo é polarizado em relação às impressões que vocês têm desse homem, se tu não gosta do trabalho do Victor Brauer, não vai ser esse disco que vai te convencer a gostar do trabalho dele. Ponto. Mas eu fiquei dividido. Assim, gostei do disco. Eu acho que vai ser difícil revisitar ele inteiro, mas algumas faixas eu vou acabar ouvindo. E como eu sei que o Victor tem essa pilha de continuar fazendo trabalhos com sintetizador, eu acho que ele tem um potencial muito grande de fazer muito mais música da hora dentro desse formato. Eu, particularmente, estou muito curioso para ver. Bom, eu tenho que dar uma nota. Minha nota vai ser um 7.7. Bom, pessoal, é isso aí. Muitas emoções aqui no canal. Estamos bastante correria, fazendo bastante coisa. Espero que vocês gostem, espero que vocês aproveitem. Tamo junto. Forte abraço e é nóis.